Alegre na esperança, esta esperança que vem do céu, essa esperança que Deus nos concede. Com esta alegria, com esta esperança, eu quero saudar todos vocês, amigos e amigas, que sempre me acompanham. O dia de festa, o dia do Senhor, é sempre uma oportunidade para refletir sobre a palavra de Deus. Vamos escutar, então, uma página do Evangelho que será proclamada nas celebrações de missas deste domingo. É o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo de 1 a 11. Certo dia, Jesus estava à beira do lago de Genezaré, e a multidão se comprimia ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Ele viu 2 barcos à beira do lago. Os pescadores tinham descido e lavavam as redes. Subiu num dos barcos, o de Simão, e pediu que se afastasse um pouco da terra. Então sentou-se e de barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança mais para o fundo e ali lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, mas pela tua palavra lançarei as redes. Agindo assim, pegaram tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Fizeram sinal aos companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram os 2 barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Ele e todos os que estavam com ele ficaram espantados com a quantidade de peixes que tinham pescado. O mesmo ocorreu a Tiago e a João, filhos de Zebedeu, e sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenhas medo, de agora em diante serás pescador de homens. Eles levaram os barcos para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Esta é a palavra de Deus, o Evangelho deste domingo, o Evangelho de São Lucas, no capítulo 5. Qual é a mensagem que esta página do Evangelho quer nos dizer? Primeiro, confiança em Jesus Cristo. O homem de fé vive de confiança em alguém que é superior a todas as nossas limitações. Pedro tinha passado a noite pescando, mas nada. As redes sempre vazias. Vem Jesus e aí convida a lançar as redes. Avança, não pare não. Quantas vezes nós paramos porque estamos com medo, estamos desconfiados, isso não vai dar certo, isso já aconteceu muitas vezes, e a gente vai encontrando desculpas para não avançar na vida, para não melhorar. Avança para o mar mais profundo, disse Jesus a Pedro. Pedro acreditou, lançou as redes e as redes se rompiam por causa do número de peixes, e chamou os outros. Então, é nesse momento que Jesus diz a Pedro: não tenhas medo, eu vou fazer de vocês pescador de homens. O que quer dizer pescador de homens? Eu quero fazer de você um apóstolo, um missionário, alguém que vai com coragem, anunciando as boas notícias. Também hoje nós precisamos de tantos missionários, de muitos apóstolos, de pessoas caridosas que saibam dar esperança ao mundo. Muitas vezes a gente vê só o mal, só o pecado, só a violência, mas no mundo tem muitas coisas boas. Quantos gestos de caridade, quantos gestos de amor entre os cristãos, que os cristãos fazem em favor de outras pessoas. Todas as novas comunidades e os movimentos, as pastorais da igreja, que eu conheço porque estão organizados em todas as dioceses e paróquias, quantos gestos de caridade eles fazem.
olhando para as necessidades dos mais pobres. Às vezes nós ficamos assim, impressionados negativamente por tantos desastres, por exemplo, aquele que aconteceu poucos dias atrás, do Brumadinho. Como é doloroso assistir a estas situações. E a mídia dá muito destaque a estas situações. É importante saber, é importante cobrar também dos nossos governantes mais justiça, mais responsabilidade. Porém, nós não devemos ficar só amarrados a estas notícias negativas. Nós devemos olhar o conjunto da sociedade. Então, nós vamos descobrir que tem muitas pessoas boas. Tem muitas. Pessoas boas que querem fazer o bem. E não é só pessoas adultas ou idosas, mas jovens. Os jovens são muito dinâmicos, os jovens são muito generosos. Basta estimulá-los. Por isso é que o Papa, no Panamá, na Jornada Mundial da Juventude, estimulava os jovens a não parar, a não se sentir apenas aquilo que se diz, os jovens são o futuro da igreja. Não são o futuro, os jovens são o hoje. E o Papa usou uma expressão tão interessante, dizendo, os jovens são o agora de Deus. É aquilo que Deus quer agora, quer jovens animados, quer pessoas firmes, pessoas que, como Maria, não se deixam assim amarrar pelas dificuldades, jovens que superam as dificuldades e avançam fazendo o bem. Avancem para águas mais profundas, não tenham medo. São estas as palavras que Jesus nos diz hoje e nos diz sempre durante a nossa vida, que não sejamos pessoas fechadas. E eu quero falar de jovens que eu conheço, generosos, os jovens que estão no seminário. Semana passada, em Caruaru, nós abrimos as aulas deste ano, o ano letivo, para mais de 70 jovens das dioceses de Pesqueira, Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Jovens que querem ser padres, jovens que deixaram tudo, jovens que sabem que devem enfrentar sacrifícios e às vezes também críticas, mas jovens que ouviram o chamado de Jesus e se deixam levar por Jesus. Jovens que fazem o bem. E é claro que não é só Caruaru, em Recife também tem um seminário em todos os lugares do mundo. Tem um seminário onde as pessoas, os jovens, se preparam para servir a igreja, servir a humanidade. Porque o chamado de Jesus é um chamado para se doarem mais. Como Pedro, João, Tiago, os apóstolos, deixaram tudo para seguir Jesus. E nós vamos seguir Jesus com toda a alegria, com toda a esperança de poder transformar esse mundo. E agora eu gostaria de falar da reunião do clero de Caruaru. Os padres sempre se encontram para combinar as atividades. Então, nesta terça-feira, nós temos a reunião do clero da Diocese de Caruaru, como todas as outras dioceses também fazem. E nesta reunião nós vamos falar de quê? Vamos falar da campanha da fraternidade. O que é a campanha da fraternidade? É uma ação da igreja para atender às necessidades das pessoas, para que todos possam ter os seus direitos respeitados e que todos possam cumprir com os seus deveres. A campanha da fraternidade deste ano vai falar das políticas públicas, fraternidade e políticas públicas. E o lema será: serás libertado pelo direito e a justiça. Mas nós falaremos em outras oportunidades da campanha da fraternidade, que vai começar na quarta-feira de cinza. Era só para lembrar como a igreja, todas as dioceses, junto com a CNBB, junto com o Papa, a igreja se preocupa com as necessidades das pessoas. Porque a fé é um encontro com Deus, mas um encontro com Deus que é amor, um encontro com Deus que não permite que as pessoas sejam esmagadas,
sejam escravizadas. Deus quer a liberdade, quer a vida, quer a plenitude do amor e da felicidade. Então, nós vamos, na reunião do clero, falar sobre a necessidade de olhar para o povo brasileiro e, através da fé, ajudá-lo a viver a sua vida de uma maneira digna. Um outro assunto que vai ser tratado é o lançamento do Anuário da Diocese. O que é o anuário? É aquele livrinho que mostra quais são as atividades da Diocese. E este livrinho, que tem todas as notícias das paróquias, dos padres, das comunidades, dos grupos, etc., dos movimentos e pastorais, este livro começa com uma reflexão sobre a santidade, que tem como título aquela encíclica do Papa Francisco, Gaudete et Exsultate, que fala sobre a santidade. Quem é que pode ajudar a humanidade a ser melhor? Aquele que é santo. Vamos lembrar tantos santos da nossa igreja, São João Bosco, que se dedicava aos adolescentes e jovens de rua, São Inácio de Loyola, que ia pregar o Evangelho em todos os lugares, fundando assim a congregação Companhia de Jesus, da qual o Papa Francisco faz parte. Depois nós temos tantos santos, né, que vale a pena conhecer essa história da igreja, onde todos vivem, de uma maneira ou outra, vivem a sua fé. É assim, nós vamos fazer este lançamento com o clero de Caruaru, lançamento da campanha da fraternidade e o lançamento do anuário da Diocese, para que possamos caminhar como uma igreja unida. Né? Se não há unidade dentro da igreja, nós estamos testemunhando aquilo que está errado. Né? O que é errado? É a divisão, egoísmo, a incapacidade de aceitar o outro. Nós queremos construir uma igreja comunhão. Já o Papa São João Paulo II dizia que o grande desafio de hoje é ser uma igreja, casa e escola de comunhão. Nós queremos e precisamos de você. Então você procure também a sua igreja, a sua paróquia e se engaje lá para que você possa contribuir. Há tantos movimentos na igreja que orientam como viver a fé. Quando a gente está isolado, tem dificuldade a superar tantos desafios. Mas quando você está unido aos outros, você é corajoso. Lembro mais uma vez a Jornada Mundial da Juventude, porque é um exemplo desses jovens que têm desafios para enfrentar. Eu vi muitos indígenas lá, muitas pessoas isoladas, que porém tinham a coragem de fazer programas de vida nova, porque sabe que muitos viviam a mesma fé, a mesma caridade. Então, um bom domingo para todos, que nós possamos sempre continuar alegres na esperança e guiados por Jesus, o bom pastor. Que Deus abençoe a todos. E domingo, se Deus quiser, estaremos juntos.